Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem nas suas casas, estudando bastante, prontos para um Enem bem forte. Final do ano vocês com certeza terão êxito nos seus estudos. E eu estou aqui para mais uma aula de biologia junto com vocês e ainda falando sobre ecologia. Vamos hoje falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Essa é a nossa segunda aula. Se vocês estiverem estudando numa sequência, não considerem essa sequência para as nossas aulas. Nós estamos sequenciando conforme a nossa ecologia tá mandando para nós, tá ok? Então vamos lá. Bom, ciclos biogeoquímicos. O que seria biogeoquímicos? Biogeoquímicos envolve processos biológicos, então envolve a vida, e aí é por isso que eu estou aqui com vocês. Envolve os processos físicos e envolve os processos químicos. Então, biológicos, físicos e químicos. Professor, mas será que tem alguma coisa ou alguma relação com a geografia? Tem. Processos geográficos, geológicos, também se dão a partir dos ciclos biogeoquímicos. Vou já chegar para dar um exemplo para vocês. Então tá, vamos lá. Ao pé da letra, o conceito que nós temos de ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza e que garantem a reciclagem dos elementos químicos. Que elementos químicos? Os átomos. Possibilitam que esses elementos interajam com o meio ambiente. Quem que possibilita? Os ciclos biogeoquímicos. Só lembrando, é cíclico. É cíclico. Então, os ciclos biogeoquímicos, garantindo que esses elementos estejam na atmosfera, na hidrosfera, na litosfera e, lógico, na biosfera. Os principais ciclos são o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Professor, então só tem esses 4 ciclos aí? Não. Esses são os principais. Vocês vão perceber que nós vamos ver bastante questões no Enem sobre o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Ciclo da água também é bem cobrado e de vez em quando outros elementos também são cobrados nas provas do Enem, tá ok? Mas principalmente carbono e nitrogênio. Vamos ver. Alguns fatores, eles são essenciais para que o ciclo se dê, para que os ciclos biogeoquímicos se deem. Por exemplo, é preciso que tenha na natureza o elemento químico. Então a gente precisa de um reservatório. Esse reservatório vai reservar o elemento químico de forma sólida, de forma gasosa, que é o que mais nós costumamos falar, tá ok? E de forma líquida. Outro fator essencial para os ciclos é que eles passem por dentro dos seres vivos. Os seres vivos participam do processo. De novo, por isso o ciclo biogeoquímico. E um outro fator essencial é que haja o movimento desses elementos químicos. Bom, vocês já perceberam que a gente tem uma preocupação com a nossa água. A água, ela pode ser poluída, pode ficar poluída e, de repente, ocasionar prejuízos à nossa saúde, de repente nem voltar para nós. Daí, então, esse elemento tem que ser bem cuidado, dentre outros elementos. Então, ele está em movimento, não esqueçam. Preciso que vocês lembrem lá de aulas anteriores, de aulas que vocês estiveram dentro de sala de aula até, da cadeia alimentar. O que tem numa cadeia alimentar? Tem um produtor, que é aquele elemento
que transforma energia luminosa em energia química. Tem os consumidores, que são os que vão se aproveitar dessa energia química produzida lá pelo produtor. E tem os decompositores. Opa, eu quero que vocês nunca esqueçam dos decompositores. Sem decompositores, os ciclos biogeoquímicos eles são prejudicados. Ok? Então, esse é o primeiro conhecimento anterior que eu preciso que vocês lembrem, o que vocês precisam lembrar. Sobre a decomposição, vocês lembram que alguém um dia disse para vocês: meu filho, não jogue não o papel aí no chão que você vai estar poluindo. Arrume seu quarto, é o de menos, né? Mas não jogue a latinha ali fora do carro, não. Não jogue um vidro ali no quintal do vizinho. E por aí vai. Isso aí vai estar relacionado com o quê? Com o tempo de decomposição, principalmente com o tempo de decomposição. O papel que a gente joga ali fora pela janela de casa, ele dura de 3 a 6 meses para ser decomposto. Por quem mesmo? Quem é que faz a decomposição? Fungos e bactérias. Eu vou dar um pulo aqui e vou lá para o metal. O metal ele passa mais de 100 anos para ser decomposto. Quer dizer, vão passar aí 3, 4 gerações e aquele metal ainda vai estar naquele mesmo local que você lançou. A borracha, ela tem tempo indeterminado. Quer dizer, nem sabemos quando que vai ser decomposta essa borracha num ambiente natural. Ok? Então prestemos atenção nisso aí. Para os ciclos biogeoquímicos permanecerem existindo, para a natureza devolver para nós os átomos, os elementos, é preciso que haja decomposição. Ok? Vamos adiante. Os ciclos principais. O ciclo da água. Existe 2 ciclos na água. É o pequeno e o grande ciclo da água. Pequeno ciclo da água. A água evapora, ela condensa na forma de nuvens, ela evapora aqui do rio, ela evapora ali do igarapé, dos nossos açudes, e aí ela condensa na forma de nuvens e ela precipita. Essa precipitação que a gente acabou de viver muito nessa época aí de dezembro, janeiro, fevereiro, março até, essa chuva. Daí, ela infiltra no solo. Legal. Participou algum ser vivo aí? Nenhum. Então, esse é o pequeno ciclo da água. O grande ciclo da água é quando há o envolvimento de seres vivos. No desenho que nós temos aí, a gente está vendo aí uma árvore, ou umas árvores, que elas estão evapotranspirando. Elas estão evaporando e transpirando, ou transpirando e evaporando é melhor. Ok? A água sai delas na forma líquida, daí ela se transforma de líquida em gasosa. E vai lá para a condensação de novo, formar as nuvens de novo e a precipitação. Esse é o grande ciclo da água. Participou de um ser vivo, grande ciclo da água. Não participou de ser vivo, é o pequeno ciclo da água. Ok? Esse ciclo pequeno é chamado de ciclo físico. A água só mudou de estado. Segundo ciclo, esse é bastante cobrado. Inclusive, vocês vão ver que as questões que eu trouxe para vocês são questões sobre o ciclo do carbono. Então, o ciclo do carbono é aquele ciclo que a gente está sempre escutando falar nos nossos noticiários. Efeito estufa. Efeito estufa, algo natural, necessário. Sem efeito estufa não há vida na Terra. Mas e o aquecimento global? O excesso do efeito estufa ocorre o aquecimento global. E aí esse aquecimento global tem uma série de consequências para toda a natureza, para toda a Terra, para toda a vida, inclusive para a vida humana. Ok? Então, o que é que ficou ali em cima, professor? O dióxido de carbono como elemento principal, como composto principal, está evitando que a radiação que entrou na Terra e que não foi aproveitada, ela permaneça na Terra. E ela está superaquecendo a Terra. Isso é o aquecimento global. Mas isso também é o efeito estufa. Efeito estufa é necessário,
mantém a vida. Aquecimento global é um excesso desse efeito estufa. Tá ok? Vamos ver. Então tá, o dióxido de carbono está lá, mas esse dióxido de carbono é reabsorvido, ele é retirado da atmosfera pelas plantas. E aí essas plantas, através da fotossíntese, transformam esse dióxido de carbono em matéria orgânica. O professor de vocês, assim como eu, vou falar para vocês que a matéria orgânica principal que nós citamos aí é a glicose, e essa glicose, essa matéria orgânica, vai servir para os seres consumidores. Aí no desenho nós vemos um carneirinho aí, ok? O carneirinho respira e libera para a natureza de novo o dióxido de carbono. As plantas respiram e liberam para a natureza de novo o dióxido de carbono. As indústrias, os nossos carros, os nossos automóveis lançam na atmosfera também dióxido de carbono. E aí quem tem que se preocupar em sequestrar esse carbono são as plantas fazendo a fotossíntese. Ok? Mais puxei errado. Mais dois. Primeiro, o oxigênio. Oxigênio, gás necessário à nossa respiração. Esse oxigênio está na atmosfera também. A partir de que processo ele vai ser lançado na atmosfera? A partir da fotossíntese. Fotossíntese pelas plantas, fotossíntese pelas algas. Só lembra que o maior produtor de oxigênio gasoso ou atmosférico são as algas que estão nos nossos mares, nos nossos oceanos. Tá ok? E aí esse oxigênio fica disponível para nossa respiração, consumidores, para a respiração também das plantas. Professor, as plantas respiram, o nome da respiração das plantas é fotossíntese. Não, fotossíntese é um processo, respiração é outro. Ok? São processos distintos. Um é contrário ao outro. O professor de Química já falou disso para vocês. E para combustão, nós temos aí também a necessidade de oxigênio. Vocês estão vendo aí uma fogueira aí nesse desenho. Ok? Esse é o ciclo do oxigênio. Vamos adiante. Agora, o segundo ciclo que mais cai, ou que mais é cobrado no Enem. Primeiro foi o do carbono e agora o do nitrogênio. Nitrogênio é o elemento que mais está presente na atmosfera. N2, gás nitrogênio. Esse nitrogênio é necessário para os seres vivos. Para quê? Para que nós produzamos nossas proteínas, para que nós produzamos nossos ácidos nucleicos. Porém, esse nitrogênio ele não é inspirado nem pelas plantas e nem por nós consumidores. Então não adianta tentar encher os pulmões de nitrogênio, porque ele vai entrar e quando nós expirarmos, ele vai sair. Ok? Não fica. Nós precisamos então de quê para poder ter nitrogênio? Nós precisamos de nos alimentar. Precisamos nos alimentar. Ok? Mas tá aí o nitrogênio, como é que ele veio parar na nossa mesa? Algumas bactérias, elas conseguem aproveitar, transformar o nitrogênio em amônia, NH3. Tá? Existem bactérias que elas estão juntas às leguminosas, ao feijão, à soja, que elas conseguem fazer isso direto e passar já esse nitrogênio para a planta. Mas outras bactérias no solo vão transformar a amônia, NH3, em amônio, NH4, com um sinalzinho de mais lá em cima desse H. Tá? Então isso aí é um composto iônico. E esse amônio, ele então vai ser oxidado. Um grupo de bactérias vai oxidar o amônio e transformá-lo em nitrito. Isso aí se chama nitrosação. Outro grupo de bactérias, e aí isso é feito pelas nitrossomonas, mas outro grupo de bactérias vai oxidar de novo o nitrito. E aí o nitrito vai ser transformado em nitrato. Como é que é o nitrito mesmo? É NO2. E aí acontece a nitratação e o nitrito é transformado em nitrato.
NO3. Esse NO3 é um sal mineral que não é tóxico às plantas. Ah, então as plantas aproveitam esse sal mineral, puxam esse nitrogênio para ela, transformam suas proteínas e nós, consumidores, vamos nos alimentar dessas plantas e vamos estar aproveitando assim o nitrogênio, recebendo assim o nitrogênio. Ok? Vamos. Estão me entendendo? Vamos adiante, então. Vamos ver se ficou tudo certinho. Agora eu vou ler com vocês. O que é? Representa o movimento dos elementos químicos entre os seres vivos e a atmosfera, a litosfera e hidrosfera. Quem que é? Os ciclos biogeoquímicos. Ah, aqui em cima tem. Este ciclo é representado pelas mudanças de estado físico. Quem é que nós falamos de mudança de estado físico? Ciclo da água. Mas através de que mudanças que nós estamos falando? Da evaporação, da condensação, da precipitação e da transpiração. Legal. E o que é? O ciclo que permite a passagem de átomos de... Ixi, isso aí não deu para entender. Mas de compostos inorgânicos do ambiente para substâncias orgânicas. E é utilizado na respiração aeróbica. Tudo que é aeróbico tem envolvimento de quem? Do oxigênio. Respiração aeróbica, oxigênio. Ok? Então, que ciclo é? É o ciclo do oxigênio. Qual é o átomo que é passado? O átomo de oxigênio. No próximo, átomos desse elemento fazem parte do material hereditário e das moléculas. Eu diria, assim de primeira, pessoal, assim sem nem pensar, eu falaria em nitrogênio. Mas aí eu olhei um pouquinho mais, espera aí. Tem ATP, adenosina trifosfato. Ah, então é o do fósforo. Outros elementos também têm seu ciclo, tá? As plantas obtêm esse composto na água que retiram do solo. Legal. Vamos para o outro. Eu acho que eu adiantei. Já dei a resposta para vocês. Consiste na circulação de átomos de nitrogênio. Qual é o ciclo? Ciclo do nitrogênio. Não do nitrogênio entre os seres vivos e a parte não viva do ambiente. Já respondemos. O último. Participa da composição de todos os compostos orgânicos. A fotossíntese e a respiração são processos que governam o ciclo. Que ciclo será esse? O ciclo do carbono. Ok? Vamos então responder uma questão que é do Enem. Faz parte do Enem. Faz parte daquela coleção que vocês receberam do nosso governo. Da nossa secretaria. Então, diz assim, ó, o ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos. Então, estou falando de litosfera, atmosfera e hidrosfera. E diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca o quê? Será que a utilização dos combustíveis fósseis aumenta a porcentagem de carbono contido na Terra? Não, a quantidade de carbono contido na Terra é o mesmo sempre, não varia. Reduz a taxa de fotossíntese dos vegetais superiores? Não, pelo contrário, aumenta. Aumenta a produção de carboidratos de origem vegetal? Opa, isso aí parece que está quase certo. Aumenta da quantidade de carbono presente na atmosfera? A utilização de combustíveis fósseis faz aumentar essa quantidade de carbono na atmosfera. Isso. Reduz a quantidade global de carbono armazenado nos oceanos? Acertou quem anotou a letra D. Ok? Beleza. A última. Será que vai dar? Rapidão. Um átomo de carbono presente na biomassa de uma planta pode, no futuro, fazer parte da estrutura corporal de um ser humano. A frase anterior faz referência ao quê? E eu vou dar logo a resposta para vocês. A ciclagem do carbono pela transferência de matéria nas cadeias alimentares. Ok? Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês.
Espero que vocês continuem assistindo as aulas e a gente se vê por aí. Até mais!